Fala, guys nobre! Eu sou o professor Paulo Valim e em segundos começará a sua aula de Física. Para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado em nosso canal, basta se inscrever e ativar as notificações. Você também pode acessar o nosso site para conteúdos exclusivos, exercícios, monitoria, material didático e muito mais. Então, já dê o seu like e bora reagir! Fala aí, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Física. E nessa aula aqui a gente vai começar a conversar sobre o momento linear. Um detalhe muito importante é que o momento linear é muito utilizado quando a gente está trabalhando com problemas relacionados à colisão. Então, quando a gente tem ali uma colisão entre dois corpos, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o momento linear desses corpos antes e após a colisão. E isso a gente vai fazer antes de encontrar qualquer coisa que o problema está pedindo. Mas o que é o momento linear? Bem, quando a gente fala sobre o momento linear, é legal a gente voltar um pouquinho no passado e compreender algumas ideias apresentadas por algumas pessoas. É muito comum na física a gente falar sobre Newton, sobre Galileu, sobre Einstein e algumas pessoas mais famosas aí na história da física. Mas dificilmente a gente fala sobre René Descartes ou Gottfried Leibniz. Mas esses dois nomes são muito falados lá na filosofia, principalmente pelas grandes contribuições filosóficas que eles trouxeram para a humanidade. O Descartes, por exemplo, trouxe uma ideia de mecanicismo. De acordo com ele, o universo funciona como se fosse um relógio, ou seja, todo o universo tem partes que formam esse relógio, ou seja, a soma das partes formam o todo. Então, baseado nessa ideia mecanicista, ele começou a desenvolver diversas ideias filosóficas e também científicas, do ponto de vista que a gente tem hoje, claro, que trouxe grandes contribuições principalmente para o estudo do movimento. Para ele, tinha que ter algo naquele movimento que se conservava, que não se alterava. Para ele, essa coisa que se conservava estava relacionado com a massa e com a velocidade. Tinha uma outra pessoa, que foi o Gottfried Leibniz, que é muito também falado lá na filosofia e que também tinha algumas ideias mecanicistas. Ele também acreditava que tinha algo que se mantinha no universo, que se conservava no universo. E de acordo com a visão de mundo dele também, ele também falou que isso estava relacionado com a massa e com a velocidade. Mas beleza, sem se estender muito nessa discussão filosófica aqui, qual era a grande diferença aí entre os dois? A diferença estava na velocidade. Enquanto que o Descartes acreditava que o que se conservava era o produto da massa com a velocidade, o Leibniz acreditava que o que se conservava era o produto da massa com a velocidade ao quadrado. Olha só que legal! A gente já viu a massa vezes a velocidade ao quadrado em algum lugar, não foi? Foi lá na energia cinética. Foi baseado nessa ideia, inclusive, lá do Leibniz, que muitos filósofos naturais e muitos cientistas depois apresentaram a ideia de energia cinética. A única diferença é que isso daqui foi dividido por 2, mas era algo muito próximo, é algo muito próximo do que o que Leibniz apresentou lá atrás. Beleza, sabendo disso, a gente tem o Descartes falando que o produto da massa com a velocidade tem que se conservar no sistema quando dois corpos, por exemplo, isolados do universo colidem, e a gente tem o Leibniz falando que, na verdade, é a massa vezes a velocidade ao quadrado. Eu vou até mantê-lo dividido por 2. Embora o Leibniz não tenha dividido por 2, mas a gente vai manter isso ali. Então a gente tem o Leibniz falando que é isso aqui que se mantém no movimento ali no sistema antes e depois da colisão. Você vai falar, Wesley, olha só, acho que o Leibniz aí está certo, né? Afinal de contas, ele falou que a energia cinética tem que se conservar antes e após a colisão. Beleza, se a gente calcular a energia mecânica ali do sistema, dos dois corpos, antes e após a colisão, a gente vai ver casos que, de fato, essa energia mecânica vai se conservar. Mas a gente também vai ver casos em que essa energia mecânica não vai se conservar. E aí? De acordo com o Leibniz e de acordo com as ideias de muitas pessoas depois, a energia mecânica deveria se conservar, mas tem casos que não. É aí que a gente volta aqui nas ideias apresentadas pelo Descartes. Quando Descartes apresenta essa ideia que isso tem que se conservar, e a gente está usando o quê? Um sistema isolado do universo e apenas dois corpos, um indo em direção ao outro para se colidir, ele traz para a gente uma ideia que depois foi utilizada por muitas pessoas e que nos ajuda a compreender e estudar todos os problemas de colisão.
Porque, de fato, se a gente pegar um sistema isolado, for ali e multiplicar a massa com a velocidade de um corpo, a massa com a velocidade do outro corpo, somar e ver o mesmo resultado após a colisão, a gente vai ver que isso aqui vai se conservar. Isso, inclusive, ele até chamou de quantidade de movimento. A quantidade de movimento de um sistema ou de um corpo, se a gente estiver estudando apenas um corpo isolado do universo, é igual a massa vezes a velocidade. O produto da massa com a velocidade. Leibniz apresentou isso para a gente naquela época. Tudo bem que não foi com os mesmos termos, mas apresentou isso de forma escrita, tá? E de forma geométrica também. Com o passar do tempo, com o desenvolvimento da mecânica vetorial, as pessoas resgataram. Quando digo essas pessoas, meu amigo ou minha amiga, eu estou falando dos cientistas que vieram após Descartes e após Newton principalmente. Eles estudaram novamente a quantidade de movimento, essas ideias, e perceberam que, na verdade, era algo muito próximo a isso. A diferença é que quando Descartes apresentou essas grandezas, ele apresentou de forma escalar. E, na verdade, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Aí, claro, eles renomearam isso e chamaram de momento linear. Tanto que, atualmente, os físicos não chamam mais de quantidade de movimento, chamam de momento linear. Embora diversos livros do ensino médio continuam mantendo esse nome, apenas por uma questão histórica. Então, se você vê em algum problema quantidade de movimento e momento linear, no contexto do ensino médio é a mesma coisa. E a gente pode esquecer isso aqui e trabalhar apenas com essa ideia de que o momento linear, que é uma grandeza vetorial, é igual à massa, que é uma grandeza escalar, vezes a velocidade, que é uma grandeza vetorial. Beleza? Um detalhe que eu não posso deixar de falar aqui com você também não. O momento linear, ou a quantidade de movimento, é medida em quilogramas metros por segundo. E, de fato, quando a gente fala de quantidade de movimento, nós estamos falando realmente da quantidade de movimento de um corpo. Se a velocidade desse corpo aumenta, ele tem uma quantidade de movimento maior. Se a velocidade desse corpo diminui, ele tem uma quantidade de movimento menor. Então, a gente sempre vai associar aí a quantidade de movimento ou o momento linear com a velocidade que esse corpo está se movimentando. E, claro, não podemos esquecer da massa dele também, já que quanto maior a massa desse corpo, maior vai ser a quantidade de movimento dele. Sabendo disso, vamos observar aqui um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo mesmo. Vamos supor que esse carro, que possui uma velocidade de 15 metros por segundo, tem uma massa igual a 200 kg. Um detalhe, essa é a velocidade em módulo, ou seja, o módulo da velocidade é igual a 15 metros por segundo. Perguntinha. Quanto que vale o momento linear desse carro? Ou a quantidade de movimento desse carro? Um detalhe, eu quero a resposta em módulo. Quando a gente quer o módulo do momento linear, basta a gente pegar aqui e multiplicar a massa com o módulo da velocidade. Quanto que vale a massa aí desse carrinho? 200 kg. Então, a gente vai colocar aqui 200 vezes. Quanto que vale a velocidade aí do nosso carrinho? 15 metros por segundo. Então, a gente vai ter 200 vezes 15, 200 vezes 15 é igual a quanto? É igual a 3.000 quilogramas metros por segundo. Essa é a unidade de medida aí do módulo dessa quantidade de movimento. Então, é algo muito simples para a gente trabalhar, pelo menos nesse momento. Depois a gente vai ver como que isso vai nos ajudar a resolver problemas de colisões. Mas eu tenho um outro caso aqui agora para você. Esse foi fácil porque o corpo estava se movimentando em apenas uma direção. Mas vamos observar um outro detalhe. Vamos observar que a gente tem uma bolinha. Você sabe aquela bolinha de mesa de sinuca? Ou mesa de bilhar, em alguns lugares do Brasil é chamado desse jeito. Aqui no Rio de Janeiro é simplesmente uma mesa de sinuca. Quando a gente tem a bolinha ali da mesa de sinuca, essa bolinha vem para cá e depois essa bola vai vir para cá. Devido à tacada de alguém, seja lá por qual motivo, mas essa bola mudou a direção de movimento dela. Vamos considerar que nesse momento inicial aqui, essa bola esteja com uma velocidade 1 igual a 3 metros por segundo. Aí ela vai se movimentar até esse outro ponto. Quando chegar aqui, devido à aplicação de uma força, a direção de movimento dessa bola vai se alterar. Aí ela vai assumir uma outra velocidade, uma velocidade V2, vindo aqui para essa direção. Vamos considerar que a velocidade 1 tem um valor em módulo igual a 3 metros por segundo. E a velocidade 2 tem um valor em módulo igual a 4 metros por segundo. Vamos considerar que o ângulo entre a direção dessas duas velocidades aqui seja igual a θ, em que θ é igual a 90 graus.
Vamos considerar também que essa bola tem uma massa igual a 4 kg. Beleza, ok. O que nós queremos aqui inicialmente é calcular o momento linear ou a quantidade de movimento no primeiro momento e a quantidade de movimento no segundo momento, quando a direção aqui de movimento dessa bola se altera. Bem, para a gente calcular apenas o módulo da quantidade de movimento, basta a gente pegar aqui a massa e multiplicar com o módulo da velocidade no primeiro momento. A massa dessa bola é igual a 4 kg. Então, a gente tem 4 kg vezes a velocidade dessa bola no primeiro momento, que tem um módulo igual a 3 metros por segundo. Então, a gente vai ter aqui 4 kg vezes 3 metros por segundo. Isso é igual a quanto? Isso é igual a 12 kg metros por segundo. Aí, depois da aplicação de uma força e essa bola assumir essa outra velocidade aqui, a gente também pode calcular o módulo da quantidade de movimento nesse outro momento. Para fazer isso, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai pegar a massa, multiplicar com a velocidade no segundo momento. A massa da bola não mudou, continua sendo 4 kg. Agora, a velocidade já vai ter um outro módulo. Vai ser igual a 4 metros por segundo. Beleza, 4 vezes 4 é igual a 16, 16 kg metros por segundo. Ok, até aqui tranquilo, porque o nosso objetivo foi apenas encontrar o quê? O módulo da quantidade de movimento. Porém, como a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, a direção da quantidade de movimento é igual à direção e sentido da velocidade. Nesse caso aqui, a direção de quantidade de movimento também é para cá. E, nesse outro caso, a direção da quantidade de movimento também é para cá. Sabendo disso, a gente vai ter uma quantidade de movimento com essa direção e depois a gente vai ter uma alteração da quantidade de movimento para esse outro sentido aqui. Então, aqui nós temos uma quantidade de movimento inicial e aqui nós temos uma quantidade de movimento final. Se a gente quiser determinar a variação da quantidade de movimento, a gente vai calcular a diferença entre a quantidade de movimento final e a quantidade de movimento inicial. Se o nosso objetivo for encontrar o módulo dessa variação da quantidade de movimento, a gente vai calcular o módulo dessa diferença. Nesse caso aqui, o ΔQ, que é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ficaria de que forma? Bem, a gente pode utilizar as propriedades de diferença de vetores aqui. A gente pode colocar a quantidade de movimento final, representar essa quantidade de movimento final aqui, que tem esse sentido, e depois representar a quantidade de movimento inicial, que tem esse sentido aqui, mas com o sentido contrário, ou seja, para cá. Então, esse vetor representa a quantidade de movimento final e esse outro vetor representa a quantidade de movimento inicial, só que negativo, ou seja, menos a quantidade de movimento inicial. Bem, a gente pode somar esses dois vetores para achar o vetor resultante. Nesse caso aqui, a gente pode utilizar a regra do paralelogramo, representando o vetor final aqui, da quantidade de movimento final, e representando esse outro vetor menos quantidade de movimento inicial aqui. E aí, claro, o vetor resultante vai ser o quê? A ligação da origem desses dois vetores até com a outra extremidade, nessa outra diagonal aqui. Então, esse daqui vai ser o nosso vetor ΔQ, que é a variação do momento linear. Um detalhe, tudo isso a gente já conversou lá no módulo de vetores. Isso daqui não é nenhuma novidade. A gente apenas está fazendo a diferença entre dois vetores, QF menos QI. E QF menos QI representa a soma de QF com menos QI. E aí o vetor resultante é esse aqui. Para encontrar o módulo desse vetor resultante, ou seja, desse ΔQ, a gente pode fazer o quê? Utilizar a regra do paralelogramo. Ou seja, nós vamos ter aqui a raiz quadrada do módulo do primeiro vetor, nesse caso de QF. Então, a gente vai ter aqui QF ao quadrado em módulo, mais o módulo do segundo vetor, ou seja, QI ao quadrado, menos 2 vezes o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Beleza, agora é só a gente substituir os valores que a gente já encontrou aqui. A gente tem que a quantidade de movimento final é esse 16 aqui, então a gente vai ter 16 ao quadrado. Ou o momento linear inicial, que é igual a 12, então a gente tem 12 ao quadrado.
menos 2 vezes 16 vezes 12 vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é 90 graus. Então, a gente tem 90 graus aqui. Bem, o cosseno de 90 graus é igual a zero, então a gente já anula toda essa parte aqui, ficando apenas com a raiz quadrada de 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 16 ao quadrado é 256, mais 12 ao quadrado, que é 144. Então, a gente tem que calcular a raiz quadrada dessa soma. 256 mais 144 é igual a 400. Então, a gente tem a raiz quadrada de 400, que é igual a 20 quilogramas metros por segundo. Então, essa é a nossa variação da quantidade de movimento, pelo menos o módulo do vetor delta aqui. Então, perceba, meu amigo ou minha amiga, que em diversas situações a gente vai precisar determinar a variação da quantidade de movimento. E quando a gente quer calcular a variação da quantidade de movimento, a gente precisa calcular o módulo da quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí, como a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, a gente precisa se lembrar de todas aquelas regrinhas que a gente viu lá nas aulas de vetores. Então, a gente precisa lembrar de soma vetorial, diferença entre dois vetores, como trabalhar com a regra do paralelogramo, como a gente pode representar um vetor diferença e como que a gente pode representar um vetor que é negativo do outro vetor. Enfim, existem várias técnicas de fazer isso, tudo bem? Mas é isso aí, meu amigo ou minha amiga. Eu quero deixar um grande abraço aqui para você e falar que qualquer dúvida, manda aí pra gente. Então, até a próxima! Fala, Gás Nobre! Essa foi mais uma aula maravilhosa aqui no Ciência em Ação. Se você gostou, deixe o seu like. Se você quer mais conteúdo gratuito, veja a descrição do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Agora, se você quer uma preparação completa para o Enem e vestibulares, conheça agora a nossa plataforma cienciaação.com.br. Um grande abraço e te vejo na nossa próxima aula.